bom ver-vos. Deus vos abençoe. Hoje, vamos tirar algum tempo para estudar a Bíblia juntos com o sermão intitulado O pecado de considerar a palavra de Deus como uma anedota. As pessoas do mundo atual consideram as palavras de Deus como uma anedota. Elas pensam, é pouco provável que tudo o que está escrito na Bíblia se cumpra. Como resultado, cometem erros insensatos e não vivem de acordo com os ensinamentos de Deus. Hoje, vejamos a história de Ló nos tempos de Sodoma e Gomorra. Ao fazê-lo, aprendamos a sabedoria sobre este assunto, como devemos passar este tempo de fé nestes últimos dias. Vejamos o livro de Gênesis, capítulo 19, versículo 12. Em Gênesis, capítulo 19, versículo 12, está escrito: Então, disseram os homens a Ló: Tens aqui alguém mais dos teus? Genro, e teus filhos, e tuas filhas, todos quantos tens na cidade, faz-os sair deste lugar, pois vamos destruir este lugar, porque o seu clamor se tem aumentado, chegando até à presença do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então, saiu Ló e falou a seus genros, aos que estavam para casar com suas filhas, e disse: Levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Acharam, porém, qual foi a reação deles? Que ele gracejava com eles. Eles tomaram a palavra de Deus como uma piada. Continuemos no versículo 15 para ver qual foi o resultado. Ao amanhecer, apertaram os anjos com Ló, dizendo: Levanta-te, toma tua mulher e tuas duas filhas, que aqui se encontram, para que não pereças no castigo da cidade. Como, porém, se demorasse, pegaram-no os homens pela mão, a ele, a sua mulher e as duas filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o tiraram, e o puseram fora da cidade. Havendo-os levado fora, disse um deles: Livra-te, salva a tua vida. Não olhes para trás, nem pares em toda a campina, foge para o monte, para que não pereças. Respondeu-lhes Ló: Assim não, senhor meu. Eis que o teu servo achou mercê diante de ti, e engrandeceste a tua misericórdia que me mostraste, salvando-me a vida. Não posso escapar no monte, pois receio que o mal me apanhe, e eu morra. Eis aí uma cidade perto para a qual eu posso fugir, e é pequena. Permite que eu fuja para lá, porventura, não é pequena, e nela viverá a minha alma. Disse-lhe: Quanto a isso, estou de acordo, para não subverter a cidade de que acabas de falar. Apressa-te, refugia-te nela, pois nada posso fazer, enquanto não tiveres chegado lá. Por isso, se chamou Zoar o nome da cidade. No tempo de Sodoma e Gomorra, a maldade do povo tinha se tornado tão grande que Deus destruiu Sodoma e Gomorra. Nesta cena, quando os anjos entregaram as palavras de Deus a Ló como mensageiros, Ló ouviu as palavras dos mensageiros de Deus e entregou-as à sua família, os seus genros e as suas filhas. No entanto, como os seus genros nunca tinham experimentado antes este tipo de destruição, consideraram as suas palavras como uma anedota. Naquela altura, as palavras de Ló não eram apenas as palavras de um homem qualquer. Apesar de ter falado e transmitido as palavras de Deus tal como elas eram, os seus genros consideraram-nas como uma piada. Qual foi o resultado? Quando a destruição caiu sobre Sodoma e Gomorra, ninguém sobreviveu. Foram todos destruídos. Tiveram um fim tão miserável. Hoje em dia, temos de perguntar: o que é que esta lição nos ensina hoje? Muitas pessoas no mundo consideram as palavras de Deus como uma piada. Quando Deus diz: Eu o executarei desta forma, Ele certamente realizará a sua obra, mas as pessoas pensam que isso nunca irá acontecer. Atualmente,
existe uma guerra entre a Ucrânia e a Rússia. Além disso, as guerras civis continuam a ocorrer em toda a aldeia global. Jesus disse: ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Estes são os sinais do fim do mundo. Com estas palavras, Jesus Cristo ensinou suficientemente aos seus filhos e despertou-os quando veio a esta terra há 2000 anos. No livro de Lucas, capítulo 21, Jesus disse: quando virdes Jerusalém sitiada de exércitos, os que estiverem no eirado devem fugir imediatamente. Ninguém deve ir a casa buscar roupa extra, mas sim fugir imediatamente. Lembrando-se das palavras da profecia de Jesus, muitas pessoas fugiram para a cidade de Pela, que ficava longe de Jerusalém. Quando o exército romano sitiou Jerusalém e estava prestes a conquistá-la. No entanto, o resto das pessoas permaneceram no local. Inicialmente, Jerusalém foi cercada pelo exército romano liderado pelo general Vespasiano e estava prestes a ser derrotada. No entanto, devido à morte do imperador Nero, este retirou o seu exército. O exército romano retirou-se e regressou para reprimir a guerra civil romana. Mas os israelitas não compreenderam a razão. Os israelitas pensavam que o exército romano tinha fugido porque tinha medo de Israel. Na realidade, foi a providência de Deus que deu tempo aos seus filhos amados, os israelitas, para fugirem. Imediatamente a seguir, Jerusalém foi atacada uma segunda vez pelo filho de Vespasiano, o general Tito. No ano 70 d.C., Jerusalém foi completamente sitiada pelo exército romano. No final, 1,1 milhões de pessoas foram mortas em Jerusalém e 97.000 pessoas foram levadas em cativeiro. Uma vez que o exército romano cercou completamente a cidade, os israelitas não puderam receber quaisquer mantimentos. Por isso, passavam fome. Comiam os filhos desta casa num dia e os filhos daquela casa no dia seguinte. Eles passaram por uma situação tão terrível. Quando o cerco foi levantado após o primeiro ataque, aqueles que não tomaram as palavras de Deus como uma brincadeira, mas as tomaram muito seriamente, fugiram para a distante cidade de Pela. Deus deu-lhes tempo para fugirem, para que eles não tivessem de enfrentar uma situação tão miserável e dolorosa. No entanto, houve quem considerasse as palavras de Jesus como uma piada e dissesse: o exército romano está a romper o cerco contra nós e a fugir porque tem medo de nós. Não somos nós poderosos. Ao olharmos para a sua vaidade e para a história trágica da destruição do reino de Israel no ano 70 d.C., podemos compreender que aqueles que sofrem, aqueles que são destruídos e aqueles que perecem sem qualquer esperança nesta terra são os que tomam a palavra de Deus como uma anedota. Toda a história e os registros da Bíblia testemunham e provam que estes são os resultados dados àqueles que não levaram a sério as palavras de Deus, nem as compreenderam, nem as receberam corretamente. As profecias sobre o juízo final com fogo ainda estão à nossa frente. Vejamos o livro de 2 Pedro, capítulo 3. Em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 3, está escrito: tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores como os seus escárnios, andando segundo as próprias paixões. Escarnecer denota o ato de ridicularizar, certo? Nos últimos dias, virão aqueles que zombam e ridicularizam, ao seguirem seus próprios desejos malignos. Versículo 4.
E dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Onde está a promessa de que Deus virá a esta terra? Porque, desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. O que é que eles fazem? Porque, deliberadamente, esquecem que, de longo tempo, houve céus bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus. Está escrito, esquecem-se deliberadamente. Isto descreve a atitude daqueles que tomam as palavras de Deus como uma anedota. Vejamos o versículo 2. Capítulo 3, versículo 2. Para que vos recordeis das palavras que, anteriormente, foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e do Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos. O apóstolo Pedro quer que recordemos as palavras proferidas no passado pelos profetas e a ordem dada por Jesus Cristo ao povo de Deus através dos apóstolos. Continuemos com o versículo 3. Tendo em conta, antes de tudo, que, nos últimos dias, virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as próprias paixões. Todas estas são profecias. Versículo 4. E dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque, desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque, deliberadamente, esquecem que, de longo tempo, houve céus bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio oferecer o mundo daquele tempo, afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo. Muitas pessoas tomam até mesmo esta palavra como uma anedota. No entanto, trata-se apenas da sua própria opinião e pensamento. Deus já profetizou sobre o futuro da terra. Ele separa aqueles que tomam as suas palavras de profecia como uma brincadeira, daqueles que as levam a sério. Nunca devemos esquecer o facto de que as palavras de Deus sempre se cumpriram, de acordo com as profecias. Continuemos com o versículo 7. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Deus vai suspender todas estas coisas, até ao dia do julgamento e da destruição dos ímpios. Continuemos com o versículo 8. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que, para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos, como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada, pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Porque é que Deus é lento na sua vinda? Apesar de Deus já ter concluído todos os preparativos, Deus está à nossa espera porque quer que todos os seus filhos participem na salvação, para que nenhuma única pessoa possa ser destruída. Uma vez que os seus filhos amados ainda não compreendem plenamente o que é o arrependimento, o que é a esperança no eterno reino dos céus, e o que é a sinceridade e a verdade da palavra de Deus, Deus está à espera deles até que compreendam tudo isto. Se Deus vier depressa, será bom para os que estão preparados, mas não existem outras ovelhas que ainda não estão na verdade. Até que as ovelhas regressem a Sião e nasçam de novo com os ensinamentos perfeitos de Deus, Deus espera por elas. Deus coloca todas essas coisas em espera até que elas se arrependam completamente. Vejamos o versículo 10. Virá, entretanto, como ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas.
Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus, incendiados, serão desfeitos, e os elementos abrasados se derreterão. Está escrito que esse dia certamente chegará. Aqueles que levam esta palavra a sério preparam-se, enquanto que aqueles que a tomam como uma anedota pensam levianamente e não se preparam de todo. Na parábola das 10 virgens, há 5 virgens que prepararam o azeite, 5 virgens que não o fizeram. Elas estavam todas na mesma posição para se encontrarem com o noivo. No entanto, apenas 5 delas estavam prontas, e as outras 5 não estavam. Por que é que acham que elas não se prepararam? Quando pensamos na razão do título do sermão de hoje, é porque elas consideravam as palavras de Deus levianamente, como se fossem uma piada. Aqueles que têm uma grande consideração pela palavra de Deus estão sempre a preparar-se com fé, apercebendo-se de que o pouco tempo que nos é dado todos os dias é um tempo de preparação. Por outro lado, aqueles que não consideram a palavra de Deus importante, não avançam até que possam ver o cumprimento com os seus próprios olhos e tenham convicção. Não dirá Deus, nunca vos conheci, fechará a porta e afastá-los-á. Uma vez que esse momento certamente acontecerá, Cristo usou a parábola para conceder essa realização aos seus filhos. Assim, o mesmo se passa com as palavras de 2 Pedro, capítulo 3. Por causa do qual os céus, incendiados, serão desfeitos, e os elementos abrasados se derreterão. Nós que faremos? Porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Versículo 14. Por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por ser desachados por Ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. Aqueles que valorizam as palavras de Deus fazem tais esforços. Aqueles que consideram grande o peso da palavra de Deus preparam-se sempre. Jesus disse: quando virdes Jerusalém cercada por exércitos, os que estiverem em casa devem fugir imediatamente para os montes, sem sequer procurar roupa extra. Quando essa exata situação ocorreu, aqueles que se lembraram das palavras de Jesus seguiram as suas palavras e fugiram para outra cidade. No entanto, aqueles que não valorizaram as suas palavras não se aperceberam de que elas estavam a ser cumpridas mesmo à sua frente. Não o sentiram. As coisas estão a acontecer nesta terra como está escrito em 2 Pedro capítulo 3. Os céus estão a ser destruídos pelo fogo e os elementos estão a derreter-se no calor. Nós estamos numa situação em que devemos fazer todos os esforços para sermos encontrados sem mácula, irrepreensíveis e em paz com Deus, como está escrito no versículo 14. Voltemos ao livro de Malaquias e confirmemos que todas estas palavras não são falsas, mas verdadeiras profecias de Deus. Passemos ao capítulo 4 de Malaquias. Em Malaquias, capítulo 4, versículo 1, está escrito: pois eis que vem o dia e arde como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como o restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Mas para vós outros que temais o meu nome nascerá o sol da justiça. Aqueles que reverenciam o nome de Deus, refere-se a aqueles que temem até mesmo o nome de Deus e obedecem e honram a palavra de Deus. Para eles, o sol da justiça nascerá, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Pisareis os perversos, porque se farão cinzas debaixo das plantas de vossos pés, naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Está escrito, pois eis que vem o dia. Portanto, este dia chegará sem falta, não é verdade? Isto não significa que este dia possa ou não vir. Então, uma vez que esse dia chegará certamente, o que devemos fazer enquanto esperamos por esse dia?
O que é que está escrito em 2 Pedro capítulo 3? Está escrito: deveis viver uma vida santa e piedosa, aguardando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Uma vez que não consideramos as palavras de Deus como uma anedota, devemos gravar todas estas palavras de Deus no nosso coração e fazer todos os esforços para as pôr em prática. Não devemos nós ter tal fé. No entanto, quando mostramos isto às pessoas, muitas delas consideram-no uma anedota. Eles nunca pensam, irá ser cumprido. Isto vai tornar-se realidade. Se elas tivessem acreditado nas palavras da Bíblia, o que é que teriam feito? Eles teriam ido para Sião e se preparado. Não seriam elas rearmadas com a palavra de Deus e obedeceriam à vontade de Deus ao viverem uma vida santa e piedosa? Não fariam todos os esforços para serem consideradas irrepreensíveis e imaculadas diante de Cristo? No entanto, tal como os genros de Ló, que consideravam a palavra de Deus como uma piada, as pessoas de hoje não prestam muita atenção à palavra de Deus, embora ela seja divulgada e pregada através dos profetas de Deus. Em vez disso, perguntam: por que é que vocês dizem coisas tão negativas que nos deixam desagradados? Irmãos e irmãs, as palavras de Deus foram dadas para salvar a humanidade, não há palavras negativas. No entanto, as pessoas do mundo só as tomam como uma piada e não levam estas palavras da profecia a sério e com verdade. Por isso, não deveríamos nós dedicar mais o nosso coração e a nossa mente a salvar o mundo? Deus dá-nos a conhecer a sua vontade. No passado, Ele julgou o mundo com água, e agora Ele julgará com fogo. Vejamos Gênesis, capítulo 6, versículo 5. Porque é que Deus diz que Ele irá julgar o mundo? Deus pode certamente guiar este mundo para a paz, mas o facto de ter chegado a uma situação em que é necessário um julgamento indica que a maldade do mundo é muito grande. Deus tem sido extraordinariamente paciente até ao fim, e é por isso que se chama de juízo final. Vejamos o capítulo 6, versículo 5. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mau todo o desígnio do seu coração. Então, se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Há um registro na Bíblia de que Deus inundou o mundo inteiro nos dias de Noé. Uma vez que o pecado era desenfreado e a maldade das pessoas era tão grande, Deus não tolerou mais a sua maldade, mas julgou-as e castigou-as, como se pode ver em Gênesis capítulo 6. Vejamos o capítulo 19, versículo 1 de Gênesis. No capítulo 19, versículo 1, está escrito: ao anoitecer, vieram os dois anjos a Sodoma, a cuja entrada estava Ló assentado. Este, quando os viu, levantou-se e, indo ao seu encontro, prostrou-se, rosto em terra. E disse-lhes: eis agora, meus senhores, vinde para a casa do vosso servo, pernoitai nela e lavai os pés. Levantar-vos-eis de madrugada e seguireis o vosso caminho. Responderam eles: não, passaremos a noite na praça. Instou-lhes muito, e foram e entraram em casa dele, deu-lhes um banquete, fez assar uns pães asmos, e eles comeram. Mas, antes que se deitassem, os homens daquela cidade cercaram a casa, os homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos, sim, todo o povo de todos os lados, e chamaram por Ló e lhe disseram: onde estão os homens que, à noitinha, entraram em tua casa? Traz-os fora a nós para que abusemos deles.
Saiu-lhes, então, Ló à porta, fechou-a após si, e lhes disse: Rogo-vos, meus irmãos, que não façais mal. Tenho 2 filhas, virgens, eu vou-las trarei, tratai-as como vos parecer, porém nada façais a estes homens, porquanto se acham sob a proteção do meu teto. Eles, porém, disseram: Retira-te daí. E acrescentaram: Só ele é estrangeiro, veio morar entre nós e pretende ser juiz em tudo. A ti, pois, faremos pior do que a eles. E arremessaram-se contra o homem, contra Ló, e se chegaram para arrombar a porta. Porém os homens, estendendo a mão, fizeram entrar Ló e fecharam a porta, e feriram de cegueira aos que estavam fora, desde o menor até ao maior, de modo que se cansaram à procura da porta. No tempo de Sodoma e Gomorra, a maldade era tão grande e os pensamentos e pontos de vista morais das pessoas eram demasiado depravados, tal como no tempo em que Deus julgou o mundo com água pela mesma razão. Não foi por isso que Deus levou Sodoma e Gomorra a julgamento com fogo. O mesmo se passa com a aldeia global em que vivemos atualmente. Nós estamos numa época em que todos os tipos de males se estão a espalhar por todo o mundo, através da internet. Estamos expostos a um ambiente em que qualquer pessoa pode aceder facilmente a essas coisas. Sendo esta a situação, Deus não pode continuar a tolerar a maldade dos homens de hoje. Assim, Deus manifesta a sua vontade de julgar o mundo com fogo. Não devemos encarar isto como uma anedota. Todas as palavras de Deus são avisos antecipados e profecias que certamente se cumprirão. Por conseguinte, não devemos encarar isto como uma brincadeira e viver as nossas vidas de forma descuidada. Passemos ao capítulo 1, versículo 2, de Sofonias. No capítulo 1, versículo 2, lê-se: De fato, consumirei todas as coisas sobre a face da terra, diz o Senhor. Consumirei os homens e os animais. Consumirei as aves do céu, e os peixes do mar, e as ofensas com os perversos, e exterminarei os homens de sobre a face da terra, diz o Senhor. Na altura do dilúvio de Noé, os peixes do mar não foram destruídos. Foi porque, nessa altura, o mundo foi julgado pela água. Mas, nos últimos dias, o que é que vai acontecer aos peixes do mar? Até os peixes serão consumidos. Vejamos o versículo 7. Cala-te diante do Senhor Deus, porque o dia do Senhor está perto, pois o Senhor preparou o sacrifício e santificou os seus convidados. Passemos ao versículo 14. Está perto o grande dia do Senhor, está perto e muito se apressa. Atenção! O dia do Senhor é amargo, e nele clama até o homem poderoso. Aquele dia é dia de indignação, dia de angústia e dia de alvoroço e desolação, dia de escuridade e negrume, dia de nuvens e densas trevas, dia de trombeta e de rebate contra as cidades fortes e contra as torres altas. Trarei angústia sobre os homens, e eles andarão como cegos, porque pecaram contra o Senhor, e o sangue deles se derramará como pó, e a sua carne será atirada como esterco. Nem a sua prata nem o seu ouro os poderão livrar no dia da indignação do Senhor, mas, pelo fogo do seu zelo, a terra será consumida, porque, certamente, fará a destruição total e repentina de todos os moradores da terra. Todos estes acontecimentos são causados pelo pecado e pela maldade do mundo, como nos dias de Ló e nos dias de Noé. Nós estamos a viver numa época assim. Devemos pensar sempre se vamos tomar todas estas palavras que Deus nos deu como uma anedota, ou se vamos tomar o peso das palavras de Deus de forma séria e verdadeira. Está escrito: deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Empenhai-vos por ser desachados por Cristo sem mácula e irrepreensíveis. Gravemos sempre estas palavras no nosso coração.
Ao fazê-lo, devemos ser capazes de nos perguntar sempre a nós mesmos: como podemos viver uma vida santa e piedosa que agrada a Deus? E planear corretamente o resto da nossa vida. Façamos todos os esforços para encontrar todos os nossos irmãos e irmãs perdidos, levar o mundo ao arrependimento e guiá-los para o caminho da salvação, para que possamos completar o Evangelho. Não deveríamos levantar-nos e fazer brilhar a luz? Ao contrário dos genros de Ló, não devemos tratar as palavras de Deus como uma anedota. A partir deste momento, vamos rearmar-nos com a palavra de Deus, uma por uma, para que todos os membros da família de Sião possam ser salvos e entrar no eterno reino dos céus, nesta etapa profética preparada pelo Pai e pela Mãe Celestiais. Peço-vos a todos que completem o Evangelho, através da bela união e harmonia dos irmãos e irmãs, na verdade da Páscoa da Nova Aliança. Obrigado.